300 anos, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Do sonho do ouro à conquista da terra, lá se vão 300 anos. Minas Gerais se fez grande e diversa, venceu rios e montanhas, plantou centenas de cidades e forjou sua identidade original nos costumes, na gastronomia, nas artes, nas lutas, na política e na vocação de liberdade de sua gente. No tricentenário, Minas Gerais dialoga com o passado, de olho no futuro. Participe! Participe! Venha você também celebrar e conhecer um pouco mais desses 300 anos de Minas Gerais. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a religiosidade em nosso estado, no estado de Minas Gerais. Para falarmos sobre a religiosidade de Minas Gerais, precisamos voltar um pouco no tempo. Sabemos que no século XVI houve o início da colonização no Brasil. E desde o começo, o cristianismo foi implantado na sociedade colonial. Depois de tanto procurar por ouro, a coroa portuguesa encontrou-o em Minas Gerais. Com isso, uma grande parte da população brasileira se concentrou na região, e esses novos habitantes trouxeram o catolicismo à região mineira. E esta religião era imposta aos índios e aos escravos que vieram trabalhar nas mineradoras de algumas cidades de Minas. A formação religiosa de Minas Gerais teve muita influência da mão de obra escrava e traz consigo um forte sincretismo religioso. Mas o que é o sincretismo religioso? Para entendermos, precisamos voltar no período lá da escravidão, onde o Brasil recebeu milhares de pessoas vindas de diversas regiões da África. Junto aos africanos escravizados, vieram suas crenças e suas tradições. O Brasil era um país católico e essas pessoas, ao resistirem à religião que lhes era imposta, recebiam muitos castigos. Dessa maneira, os escravos supostamente abraçaram a fé católica, mas eles continuaram a manter o culto a seus orixás. Durante séculos, eles ficaram proibidos de cultuar suas divindades livremente. Por isso, eles associavam a imagem de algum orixá aos santos da Igreja Católica para burlar a religião. Então, ocorreu o sincretismo religioso, que consiste na junção, na união de doutrinas religiosas e na reinterpretação das mesmas, que desencadeiam em uma nova crença. Entre os santos da Igreja Católica que foram incorporados pelas religiões de matriz africana estão Santa Bárbara. Nesse mesmo dia, eles cultuam a orixá Iansã. No dia de São Jorge, eles cultuam o orixá Ogum e em algumas regiões, Oxóssi. No dia de São Lázaro, eles cultuam o orixá Omolu. E no dia que os católicos cultuam a Virgem Maria, eles cultuam Iemanjá. É importante salientar que o sincretismo de um mesmo orixá ou santo não é idêntico em todo o país. Durante o século XVIII, era comum no território mineiro, no território de Minas Gerais, as irmandades leigas, que eram associações religiosas, mas sem o vínculo oficial com a igreja. Eram organizadas por grupos sociais. Tinha as irmandades dos brancos, as irmandades dos negros, as irmandades dos ricos, né? E elas tinham várias características. E tinha algumas dessas características era
a devoção a um santo católico. Cada irmandade tinha o seu santo católico, né? Por exemplo, as irmandades Nossa Senhora do Rosário. Lá se reuniam negros forros, os negros libertos, né, e escravos. Já as famílias mais ricas geralmente se reuniam nas igrejas da Irmandade de Misericórdia e do Santíssimo Sacramento. Mas os membros de determinada irmandade, que eram denominados irmãos ou irmãs, não frequentavam, não podiam entrar na igreja construída ou financiada por determinada irmandade. Essas irmandades, elas tinham características principais, né? E uma delas era a que eu acabei de falar, que é a devoção a um santo católico. E outra característica era a característica do assistencialismo, porque além do papel religioso, as irmandades desenvolviam uma função de assistência social junto aos seus filiados. Porque pertencer a uma irmandade era a certeza de ser socorrido em caso de necessidade econômica. E elas atuavam também na construção de hospitais e na proteção dos menores desamparados. Outra característica eram as festas religiosas que cada irmandade realizava. E as reuniões para rezar e atividades de devoção ao santo daquela ordem. Essas festas religiosas, elas também tinham um caráter de convívio social, que é outra característica das irmandades, né? E, sobretudo, esse momento de convívio social era para as mulheres, porque elas rompiam aquele cotidiano restrito ao ambiente familiar. E outra característica era a disputa pelo poder político, né, para ter destaque social pelas irmandades mais poderosas. Elas atuavam no financiamento e manutenção das igrejas. Por exemplo, as irmandades que tinham mais dinheiro, as irmandades que tinham mais condições, elas tinham dentro de suas igrejas aquela arquitetura, né, que na época elas contratavam artistas como o Aleijadinho para fazer a arquitetura, porque quanto mais bela fosse a arquitetura, mais poder tinha aquela irmandade, né? E voltando às festas religiosas, essas festas elas podem ser observadas até hoje, né, nas festas folclóricas de dezenas de municípios mineiros, porque elas são manifestações ritualísticas e elas representam o sentimento e a fé de um povo. Algumas festas, elas possuem origem afro-brasileira, né, para lembrar as origens de matriz das religiões de matriz africana. Agora vamos observar algumas das festividades. Nós temos o congado. O festejo tem suas origens atreladas aos cortejos e em agradecimento aos reis congos na África. Em Minas Gerais, incorporando elementos do catolicismo com a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Podemos observar aqui, né, o sincretismo religioso, a mistura da fé. Temos também uma outra festa, que é a Folia de Reis, que nela era declarada patrimônio cultural e material de Minas Gerais. Ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro. A figura do embaixador pede licença para entrar nas casas, pronuncia as profecias e lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do nascimento de Cristo. Há instrumentistas, cantores e representações dos 3 reis magos. Também temos a festividade das pastorinhas, que são grupos de moças e meninas que visitam os presépios das casas, relembrando os pastores em Belém. Vestem-se como camponesas, dançam e cantam a mensagem em louvor. Pedem contribuição
para o Natal das crianças carentes da localidade. Temos também a festa do Divino, que ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo. Em Minas, costuma ser chamado também de Festa do Império, porque durante sua realização é eleito um imperador, que será o festeiro ou homenageado da próxima festa. A tradição do festejo foi trazida ao Brasil pelos portugueses, adquirindo características específicas por meio do sincretismo com as religiões de matriz africana. Há também as festas juninas e quadrilhas, que de influência europeia, o festejo faz uma alusão aos rituais de fertilidade e boas colheitas, incorporadas às celebrações da Igreja Católica. A festa faz exaltação a santidades como São João, Santo Antônio, São Pedro, São João Batista. Nas festas juninas, os fogos de artifício têm o sentido de acordar São João como uma convocação para participar da festa. E aqui em nossa cidade, nós temos a festa de Nossa Senhora de Fátima, que aqui em Itaiobeiras ela teve origem em 1957, quando foi construída a Capela de Nossa Senhora de Fátima, hoje conhecida como a Igrejinha de Nossa Senhora, para abrigar a imagem da santa trazida de Portugal. Um dos momentos marcantes dessa festa é a coroação, feita pelas crianças a Nossa Senhora de Fátima. É muito importante conhecer um pouco mais sobre nossa cultura, pois os traços religiosos da sociedade mineradora estão presentes até hoje. É comum vermos restaurantes, lojas, ruas com nomes de santos ou membros da igreja. Aqui em Itaiobeiras, por exemplo, no nosso caso, temos Avenida e Bairro Nossa Senhora de Fátima, Bairro Sagrada Família, bar, restaurantes e mercados Nossa Senhora Aparecida, o Hospital Santo Antônio e muitas outras referências. Isso pode nos mostrar como os portugueses queriam marcar o seu território aqui no Brasil e como influenciaram o comércio das cidades mineradoras e muitas outras. E então, alunos, a nossa aula, falando um pouco sobre a religiosidade de Minas Gerais, fica por aqui. Eu sou a professora Darmone, professora de ensino religioso. Um beijo e até mais.